Se os juros altos atraem o exterior, os estrangeiros para cá, começa a melhorar a bolsa, começa tal, por que baixar os juros? E aí, por exemplo, os Estados Unidos, pelo que eu fiquei sabendo e ouvi falar e tal, né? Tá tendo um rolo pra caramba de banco grande falindo lá, né? Quebrando e tal, né? Aí o pessoal fala de uma possível recessão. Recessão é o quê? Recessão é uma crise do Ducão, é isso? Tecnicamente, uma recessão são 2 trimestres de queda. É mesmo? Isso já é uma recessão? Só que aí tem uma baita uma recessão ou uma recessão pequena... técnica, né? Tá. Por exemplo, se por 2 trimestres uma economia cair 0,00001, é uma recessão. Ah, tá. É. Só que aí tem umas recessões violentas. Violento, como, por exemplo, a pior que eu vi foi 2008. Tá. E aí, por exemplo, se... Meio que assim, vai, é que como a gente falou, sempre tem dois lados, né? Mas para nós brasileiros, os Estados Unidos se ferrar é bom, porque a galera começa a vir para cá e as pessoas começam a comprar mais coisa nossa, por exemplo. Não, os Estados Unidos e China, vamos imaginar... Por outro lado, a gente compra muita coisa dos Estados Unidos, então a gente também se ferra. Vamos imaginar o mundo como um grande avião com 2 turbinas. Tá. China e Estados Unidos. Se uma para, ele vai. Se as duas param, fudeu. Tá. Entendeu? Então, China e Estados Unidos são os grandes motores do mundo, como dinâmica. Estão se formando novos blocos. Os BRICS, por exemplo, são um bloco... Eu ia até te perguntar disso Brasil, Rússia, Índia, China e S de South African, África do Sul. Tá. É como se fosse uma galera que tá vindo com tudo. Os BRICS. Tava mais. Deu uma moeda porque agora? vamos lá, BRICS, né? E ainda voltando pra galera entender por que o Brasil tá num bom momento internacional, tá? Quando você olhava no mundo no passado, eu acabei de te mostrar que tem dinheiro demais procurando juro, certo? Né? Tem trilhões que a galera precisa investir. É o dinheiro da poupança de muita gente, da previdência. Esse dinheiro precisa ser investido, né? Há uns anos atrás, aonde é que você podia investir? Turquia, China, Rússia, África do Sul, México, uma porrada de lugar. Rússia. Qual o cenário agora de 2023? Dos BRICS e todos os países. Pega África do Sul, que é dos BRICS. Está destruído. Mais de 40% de desemprego. Entre a população jovem, 60% a 70% de desemprego. Uma situação quase de guerra civil, se não cuidar, né? Aí eu te pergunto, você vai investir lá o teu dinheiro? Da aposentadoria dos policiais de Nova York? Não. Não. A Rússia era um país que recebia investimento pra cara. Você vai investir na Rússia agora? Não, com Putin agora, lá? Né? A China, depois da pandemia, ameaçando invadir Taiwan. Você vai investir na China agora? Os países estão saindo da China. Estados Unidos... instabilidade nesses países todos. Você não vai investir. A Turquia, o Erdogan é quase um ditador agora. Não sei quantos anos no poder, demitiu o cara do Banco Central, quis mudar a taxa de juros, a inflação disparou, também não. Então, as opções que você tinha no mundo para investir estão sumindo. E aí o cara olha e fala, pô, e esse país aqui, esse tal de Brasil? Tem problema, mas olhando bem... Comparado com os outros ali... Olhando bem, comparado com os outros, para ganhar quase 14%, vale fazendo algumas travas e tal, porque aí tem câmbio e todas as coisas, é interessante. E aí você começa a ver uma disparada da bolsa, uma disparada do mercado. Então, se o governo brasileiro trabalhasse para não atrapalhar o empresariado, isso eu falo de todos os governos, não tem esquerda, direita, centro, lá em cima, aqui embaixo. O governo, na minha opinião, está sempre atrapalhando o empresário, né? Mas se o governo brasileiro não atrapalhasse os empresários, cara, o Brasil ia voar. E tem potencial para isso, E tem potencial. Né? E volto a falar, a gente está num bom momento, porque o mundo está muito cagado.
Uhum. né? Em termos A hora é agora, né? A hora é agora, a hora é agora. Tá. A gente tem tudo, né? Sim. Petróleo, commodity, Água. água, terra, porra, tem tudo. Tá. Floresta, biodiversidade. Mas aí, Charlie, tipo assim... Porque essa aqui é a treta, né? Sempre tem dois lados da coisa. Se os juros altos atraem o exterior, os estrangeiros pra cá, começa a melhorar a bolsa, começa tal, por que baixar os juros? Porque o juro destrói a economia. Por quê, mano? Vamos lá. O que acontece? Lembra que eu te falei que eu trabalhei com recebíveis? Desconto de boleto, duplicata e tudo mais? O que acontece? Quando você precisa de dinheiro emprestado, você vai ter que pagar o juro. Tá. Esse juro de 13%, 14%, 15% ao ano, ele é no papel. Na hora que você vai no vamos ver, você faz o banco tem que botar o dele, a inadimplência. Então, uma empresa hoje no Brasil deve estar pagando aí, a depender da empresa, 2, 2,5 ao mês de juros. Caramba. Tá. Não tem negócio que dá 30%, 40% por ano de retorno para ficar pagando juros. Então, os juros é bom para quem investe na renda fixa, mas é ruim para as empresas. Ele só vai ser bom para quem investe na renda fixa se a inflação também não disparar muito. Senão ela fecha esse gapzinho aí. Tá. Para as empresas é mortal. O ideal é que você tenha um juro que seja o suficiente... 7. Então, o suficiente para atrair dinheiro. Tá. Que teria que ser um pouco melhor que os Estados Unidos. Controlar a inflação e não destruir a economia. Tá. Essa é a dinâmica da coisa. Seria o número de 1 milhão. Porque esse juro, outra coisa. Cara, você vai comprar um carro, um apartamento com esse juro, você paga 3. Tá no final do prazo lá, né? Cara, você vai pagar 3. Sim, entendeu? Sim. Então, o número mágico é o número do meio. E o brasileiro, o governo deveria deixar o Brasil tão bom a ponto do investidor olhar, por exemplo, os Estados Unidos com 5, a gente com 9 e vale falar... o risco. Vale o risco. Tá. E aí não atrapalha tanto a galera daqui, as empresas e tal, né? O juro ele destrói a economia. Eu estava olhando alguns balanços, analisando alguns balanços de varejista, isso deve ter uns 2 trimestres para trás, a Americana ainda está viva, a loja Americana, Magalu, Via. E só de despesa financeira, essas empresas estavam pagando 1.600 bi. Isso sai do lucro. Tá. Deixa de ter lucro. Tá. Deixa de ter investimento. Aí o cara pensa, pô, eu sou uma grande varejista, tenho lá 500 lojas. Com esse juro eu não vou abrir loja nova. Tá. Com essa legislação trabalhista eu não vou abrir loja nova. Sendo o país que mais tem processo trabalhista do mundo, não vou abrir loja nova. Tá. Aí a gente pode discutir também o seguinte, mas o Brasil tem mais processo. Porque o patrão age errado, porque o funcionário, porque a legislação está errada, a gente pode discutir isso. Mas pelo número que tem alguma coisa errada. Entendi. Entendeu? Tá. Então o juro, você tem que achar esse meio termo. Tá. Eu particularmente acho que o juro está alto demais. Tá? Mas ainda é um controle da inflação que estava... Tá começando a cair agora, né? Tá começando a cair agora. Tá. Só que o Brasil saiu na frente no juro. Então, por exemplo, aqui provavelmente em agosto a gente vai ter uma queda. Nos Estados Unidos eles estão pensando em 2 altas ainda até o fim do ano. Então a gente já está na queda, eles ainda estão na alta. Tá, entendi. Entendeu? Caramba, tá.